Olá, irmãos. Que bom, né? A gente vai estar falando hoje sobre a ceia. Eu tinha falado que eu estava trabalhando um estudo a respeito da ceia. E então eu vou trazer algumas coisas aqui que são muito importantes para o nosso conhecimento, né? Para que nós possamos compreender. Estou aqui com a minha Bíblia, estou aqui com o meu computador. Então a gente vai estar falando alguns tópicos e eu acredito, irmãos, que isso é muito bom para nós podermos estar compreendendo a respeito da ceia do Senhor. Eu não vou falar aqui o termo Santa Ceia, porque esse termo Santa, ele na verdade foi um acréscimo, né? Um acréscimo do catolicismo romano. Parece que Deus já não fez por si só a ceia como algo consagrado, como algo separado, como algo, né, de extremo valor para ele. Então, acho que se pensou assim, não, Deus esqueceu aqui que esse é um mandamento sagrado. Mas o mandamento por si só já é sagrado e separado. Então eu vou usar o que está escrito na Bíblia. Quem quiser usar a Santa Ceia, para mim não faz diferença nenhuma, porque dentro do estudo que nós vamos estar compartilhando, você vai perceber que Santa Ceia ou ceia, se nós não tivermos essa atitude que eu vou estar compartilhando, não tem valor nenhum, né? Mas eu vou ficar especificamente com o que está na Bíblia. Na Bíblia está escrito ceia, ceia do Senhor, mesa do Senhor, partir do pão. Então eu não vou ficar usando acréscimos, né? Isso aí foi um acréscimo do homem. Não existe esse termo na Bíblia, né? Então, irmãos, o que eu queria tratar na ceia é a respeito de vários aspectos. Por exemplo, então hoje, talvez eu vou ter que gravar aí quatro vezes, né? 1, 2, 3, não sei como é que vai ser, né? O vídeo aqui é muito pequeno. Mas então vamos começar. Então eu gostaria de falar, irmãos, a respeito da ceia, com o foco na realidade espiritual da mesa do Senhor. Eu sei que na medida que eu for falando, eu vou falar algumas coisas que podem chocar com o entendimento de muitas pessoas. Mas para você compreender, eu te peço que você vá até o fim, né? Não pega só no meio não, que você vai compreender o restante, vai compreender o estudo por inteiro. Porque muitas coisas que eu vou falar aqui, eu sei que vai chocar com o entendimento de pessoas e até mesmo de lideranças que podem não concordar. Mas se você meditar e se você entender o que está escrito na Bíblia, você vai entender que é isso que está ali que Deus deixou para nós. Amém? Então, o que é essa realidade espiritual na mesa do Senhor? Eu vou começar aqui lendo 1 Coríntios capítulo 11, o versículo 26. Está escrito assim: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então guarde esses versículos. Então, irmãos, lá na mesma epístola, no capítulo 15, está escrito que Paulo fala ali, irmãos, eu venho vos lembrar, né, do evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos. Se retiverdes a palavra, como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. E antes de tudo eu vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Olha para você ver, que Cristo morreu pelos nossos pecados. E Paulo frisa dentro desse versículo uma palavra: antes de tudo vos entreguei. Então, irmãos, quão sério é esse assunto da realidade espiritual? Por quê?
Porque quanta coisa, irmãos, nós podemos fazer, tocar, falar, sem nenhuma realidade espiritual. Então isso muitas vezes no nível do Espírito é ofensivo ao Espírito Santo. Porque quando nós temos a compreensão de quem é o Senhor Jesus, que Ele é a realidade em pessoa, e aí nós vamos ver que o próprio Jesus usava um termo no seu ministério, que ele falava assim, em verdade te digo, ou vos digo. O que significa essa expressão, em verdade? Significa algo com realidade, algo com conteúdo, com substância, ou seja, ele está falando de algo verdadeiro no sentido objetivo. Então nós, que somos povo do Senhor, nós não podemos falar algo que não contém a realidade, né? Senão nós seremos apenas religiosos, fariseus, né? Então o que ele instituiu, que é a ceia, possui um significado específico da nossa relação com ele, da própria realidade dele maiúsculo, em nós. Então, são dois mandamentos importantes nesse contexto, que é o batismo e a ceia. Mas eu vou falar só sobre a ceia hoje, não vou falar sobre o batismo. Não é? Então, o Senhor, ele instituiu algo que tem, irmãos, uma realidade espiritual para a nossa vida. Então, essa realidade espiritual, irmãos, está ali quando o Senhor partiu o pão. Então, na noite que ele foi traído, e que ele partiu aquele pão e tomou aquele cálice, ele visou trazer aos olhos dos discípulos mais do que símbolos, mais do que apenas elementos. Então, quando você vê um símbolo, né, como, por exemplo, logotipo, uma marca de uma empresa, o que você faz? Você associa aquele logotipo, né, àquela empresa. Então, através daquele símbolo, você tem a união de duas ideias, o símbolo e a empresa. Então, só que na mesa do Senhor, nós temos muito mais do que símbolo. Então, não é só pegar ali o pão e o cálice e associar ele à morte do Senhor. O que existe nesses elementos é uma realidade espiritual. Quando você toma o cálice, quando você toma o pão e toma o cálice, ali não são apenas símbolos. Então nós ali naquele momento estamos tocando, irmãos, realidades espirituais. E por que são essas realidades espirituais? Para não haver confusão no coração de quem está ouvindo a respeito dessa realidade espiritual, é que se a mesa do Senhor fosse apenas símbolo, pão e vinho, eles não teriam condições nenhuma de produzir nem a edificação e nem a ruína daqueles que o tocam. Mas o ensino de 1 Coríntios, capítulo 11, é exatamente esse, que esses elementos podem produzir edificação ou a ruína daqueles que o tocam. Por quê? Não é, irmãos, porque ali, naqueles elementos, está o corpo e o sangue de Cristo. Tá? Deixa eu frisar bem. Naqueles elementos não está o corpo e o sangue de Cristo. Isto, se você aprendeu assim, é a doutrina da transubstanciação, que a Igreja Católica Romana prega, que significa a mudança da substância do pão e do vinho na substância do corpo e sangue de Cristo, no ato da consagração. Ou seja, quando o irmão ali está orando e consagrando aqueles elementos, então dá-se o entendimento, né, ou se ensina isso, que aquele pão e aquele cálice se tornou o corpo e o sangue de Jesus. Não, isso é um ensino errado na Bíblia. Não, na Bíblia não. Isso é um ensino errado. Na Bíblia não ensina isso. Isso é a doutrina da transubstanciação. Então essa doutrina, o que ela faz? Ela defende e acredita na presença real de Cristo naqueles elementos. Isso, como eu falei, é uma doutrina adotada pela Igreja Católica. Infelizmente, hoje, parte do cristianismo
acabou aceitando e tomando essa doutrina, mas biblicamente não é isso que ensina. Então esse ensino é incorreto. Porque o corpo do Senhor Jesus e o seu precioso sangue, ele está diante da glória de Deus o Pai. Foram apresentados a ele. Nossa, como assim, Sérgio? Não estou entendendo. Então eu vou explicar. Quando o sacerdote, irmãos, entrava com o sangue para aspergir sobre o propiciatório que estava sobre a arca, vocês lembram isso que ensina lá nos escritos dos profetas, do escrito de Moisés? Não vou falar Velho Testamento, porque Velho Testamento é para alguns, né? Então nós ligamos a Bíblia no seu total, em tudo que está escrito. Depois, mais para frente, vocês vão entender o que eu estou falando. Então, irmãos, quando o sacerdote entrava com o sangue, ele fazia o quê? Ele aspergia sobre o propiciatório que estava sobre a arca. Dessa mesma maneira, o nosso Senhor, no ensino de Hebreus, ele entrou eternamente no Santo dos Santos, que é a presença imediata de Deus, na sua glória, na sua santidade, o Filho encarnado e agora ressuscitado, que passou pela morte, ele adentrou a presença de Deus com o seu precioso sangue e com as virtudes da sua morte. Então esse sangue, irmãos, foi aspergido no verdadeiro propiciatório. O livro de Hebreus ensina que o tabernáculo ele é a figura das coisas celestes. Você se lembra desse ensino? Fomos ensinados muitas vezes sobre isso. Então o sangue de Jesus foi aspergido no verdadeiro propiciatório, que é a presença de Deus. Mas nós temos que tomar também o cuidado de não reduzir a mesa do Senhor. Então é isso que eu estou fazendo aqui. Quando eu disse que quando você toma o pão e o cálice, ali não está nem o corpo do Senhor e nem o sangue, eu não estou reduzindo a mesa do Senhor. Por isso que eu disse que você precisa ir ouvindo e meditando para você entender aonde nós vamos chegar. Nossa, Sérgio, não é assim que eu aprendi. Mas então nós precisamos abrir a nossa mente, porque essa é uma verdade bíblica que os discípulos sabiam. O problema todo é que nós, como igreja, nos distanciamos das verdades e começamos a entrar num contexto religioso. Então hoje a igreja ela tem misticismo dentro dela, tem a cultura, né, dogmática, muita coisa entrou. Mas os discípulos, eles sabiam dessas coisas bem claramente. Então, irmãos, quando ele entrou à presença de Deus com seu precioso sangue, o livro de Hebreus ensina que que o sangue de Jesus foi aspergido no verdadeiro propiciatório que é a presença de Deus. Certo? O que eu estou fazendo aqui é não pregando a doutrina da transubstanciação, né? Que significa que aqueles elementos ali se transformam no corpo de Cristo e no sangue de Cristo. Isso não é uma verdade. Mas também nós não cremos, não podemos crer que aqueles elementos são apenas símbolos, porque eles não são. Não prego a doutrina da transubstanciação, mas aqueles elementos da ceia não são apenas símbolos, porque se fossem símbolos, eles não teriam o poder de nos atingir. Mas em 1 Coríntios, capítulo 11, Paulo fala claramente que aquele que bebe do pão e toma do cálice, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Olha para vocês verem, né? Então, ele diz isso porque quando ele prossegue, ele fala assim, que é por isso que há entre vocês não poucos fracos, doentes e alguns que já morreram. Então, de alguma forma, de alguma maneira, o Senhor estava executando juízo sobre aquela igreja de Coríntios, porque eles estavam transformando a ceia do Senhor em uma refeição comum, ou seja, algo cheio de licenciosidade, que significa que não havia disciplina, o povo estava indisciplinado, o povo estava desregrado, e até mesmo atitude de embriaguez. Então eles tinham entrado em juízo
pelo Senhor porque estavam tocando uma realidade espiritual de forma inadequada, né? Então Paulo diz que é por essa razão que há entre vós fracos, doentes, não muitos e não poucos, né, que já morreram. Então, aí agora para nós entendermos, nós vamos ver alguns aspectos, né? Então, o primeiro aspecto, irmãos, dessa realidade espiritual na mesa do Senhor é o modo como nós observamos. Essa observância está ligada ao nosso entendimento. Por quê? Porque ela pode ser uma observância religiosa, ritualística, morta, com a qual não faz a menor diferença se você está presente ou ausente na ceia, se você come ou não aquele pão e aquele vinho. Então, a coisa é inócua para você, ou seja, ela não produz na sua vida o efeito pretendido. Tanto faz você estar presente como você estar ausente. Esse ensino bíblico é que você é atingido quando participa desses elementos. Paulo ensina isso, né? Come e bebe juízo para si. Quem come sem discernir. Quem come discernindo traz sobre si os benefícios, né? As realidades espirituais que Deus liberou. Então, esse é o primeiro aspecto da mesa do Senhor. O segundo aspecto da mesa do Senhor é que a mesa do Senhor, ela fala do testemunho da sua morte. E a morte do Senhor é uma realidade espiritual. Porque a mesa do Senhor é o testemunho da morte do Senhor. Claro, irmãos, que sem a ressurreição, né, nós não seríamos salvos. Nós não poderíamos ser justificados se Cristo não tivesse ressuscitado. Se ele tivesse sido retido ali pela morte, mas nós não teríamos sido vivificados. Mas nós precisamos ver que, em primeiro lugar, a mesa do Senhor testifica a respeito da morte, não da ressurreição. A ressurreição, ela segue como um ato do poder de Deus e da glória de Deus sobre a pessoa de Jesus. Porque ele estava literalmente em carne, tendo assumido um corpo humano e uma carne humana. Então, nos primórdios da igreja, houve muitos ensinos distorcidos que eles procuravam atentar contra a encarnação do Senhor. Então, não bastava que alguém que tivesse uma aparência humana, de qualquer forma que seja, mas que não fosse um homem de osso e de carne e sangue, e que não pudesse morrer. Porque se ele não pudesse morrer, não poderia salvar-nos, né? Nós precisávamos de um mediador que era 100% humano e assim como 100% divino. E em 1 Coríntios, aqui, capítulo 11, versículo 26, Paulo é enfático com relação à expressão da morte do Senhor. E você pode ver ali que ele não se preocupa nesse texto aqui em falar sobre ressurreição. Você não encontra a palavra ressurreição aqui. Ela está implícita lá no final do verso, quando ele diz assim, até que ele venha. Então, significando que ele ressuscitou. E se ele não tivesse ressuscitado, como que ele poderia vir? Se Paulo falou até que ele venha, então ele ressuscitou. E essa é a nossa garantia. Então, não é porque ele... Então é porque ele ressuscitou que ele vai voltar. Mas veja que o foco de Paulo aqui é a respeito da morte. Então, celebrais, anunciais a morte do Senhor. Então, Paulo ali aos Coríntios, né, ele está falando sobre também o Evangelho, ou seja, está ali no versículo 1, o Evangelho que eu pronunciei. E ele disse que por esse Evangelho nós somos salvos, né? Mas ele coloca ali um termo, somos salvos, se nele perseveramos. Então ele diz que há um tipo de fé aqui. Aqui, entre aspas, não é uma fé em vão. Então, por quê? Porque também há uma fé que é em vão. Então, no versículo 2, essa é a expressão que está nele. Então, a menos
que tenhais crido em vão. Então, Paulo ele faz essa colocação bem enfaticamente. Agora, nós precisamos entender aqui o que é crer em vão. Né? Se ele diz que tem um tipo de fé genuína e um tipo de fé em vão, porque ele fala que a menos que tenhais crido em vão. Crer é um termo para fé. Crido em vão. Irmão, você sabe o que é crer em vão? Crer em vão é reconhecer como verdadeiros os fatos a respeito da pessoa do Senhor, mas sem realmente tocar nele, sem realmente confessá-lo como Senhor e como Salvador pessoal da sua vida. Isso é crer em vão. É nós estarmos convencidos apenas intelectualmente, mas não convertidos no nosso coração. Então, você quer um exemplo bem claro e simples no nosso tempo? Por exemplo, muitos tratam ali o Novo Testamento como Jesus, a nova aliança. Tudo está escrito ali. Focam mais ali. Mas no Velho Testamento que eles chamam, Jesus é uma sombra, é uma história. Então, essa fé não consegue fazer uma ligação atemporal na pessoa do Senhor. Lá ele é só sombra. Eles não conseguem ver ali o Filho de Deus. Então nós precisamos ter a nossa comunhão pessoal com Ele. Ter comunhão pessoal com Ele é ter a vida regida por Ele. Ter vida regida por Ele não significa que nós devemos ter o nosso dia, irmãos, robotizado. Não é ter a vida espiritual robotizada. Ou seja, tudo que eu vou fazer eu tenho que orar. Se eu vou comer eu tenho que orar. Ou seja, parece que Deus me subjugou a viver escravo de um outro sistema de vida. Não que eu não tenha que orar. Eu tenho que ter o meu momento, a minha comunhão com Deus. Eu tenho que ter o meu... Vocês vejam lá nos evangelhos que Jesus tinha o seu momento de comunhão com Deus, mas durante a sua vida, ele não ficava ali subjugado. Ele dava apenas uma ordem: sai, seja curado, seja livre. Mas às vezes nós somos ensinados que nós temos que, tudo que nós vamos fazer tem que orar. Parece que Deus não quer mais que você viva a sua vida natural. É viver a vida natural regida por Ele. Regida, irmão. Esse termo reger, queria entrar nele, mas vai demorar muito. Então, eu lembro uma certa vez que a pastora, né, a pastora Nazaré, muito sabe do que eu estou falando, ela disse assim, muitos cristãos sabem viver muito bem no espírito, mas não prestam para viver a vida natural. Por quê? Porque não há uma relação pessoal com o Senhor. Isso é crer em vão. Porque a fé desses irmãos está só no espírito. É uma fé que não atinge o coração. E a fé, que Paulo está falando aqui nesse termo, eu não estou saindo da ceia, eu estou prosseguindo. A fé ela atinge o nosso coração, atinge nosso espírito, nossa vontade, intelecto, emoções, tudo. Até mesmo o nosso corpo recebe os benefícios da nossa fé. Então, irmãos, no versículo 23, Paulo vai falar sobre o Evangelho. E esse Evangelho é Cristo. Esse Cristo é o mesmo que desde os tempos eternos está com Deus, porque é Deus. Deus está junto a Deus. É a segunda pessoa da triunidade. Então, do único Deus, esse Cristo que estava com o Pai desde a eternidade e que por meio dele foram feitas todas as coisas, ele mesmo morreu. Mas como é que Cristo pode morrer se ele é eterno? É porque, irmãos, ele se fez carne, né? Então, se ele se fez carne, então ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, né? Então veja aqui que o foco de Paulo está na morte do Senhor. Então agora nós vamos entender aqui qual é o sentido de celebrarmos a morte do Senhor. Então, quando
toma o pão e o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Qual o sentido, então, de celebrarmos a morte do Senhor se ele está ressuscitado? Mas nós estamos celebrando a morte do Senhor. O sentido, irmãos, que Paulo estava falando ali na ceia é porque nós nunca morreremos, porque ele já morreu. Lá em Salmos, capítulo 116, fala assim: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Eu vou prosseguir no segundo capítulo. Amém, irmãos? Porque aqui no celular aqui já está vencendo o tempo. Então, para não interromper, eu vou prosseguir no segundo capítulo em nome de Jesus.